Flamengo entra de vez na briga pelo título brasileiro e aparentemente até o próprio torcedor já sabe disso. É um time muito mais maduro defensivamente, que se mostrou na partida de ontem. É um time mais consciente daquilo que está fazendo dentro de campo. E não por um acaso de uma das melhores atuações do ano, principalmente sob o comando do novo treinador. Mas se a gente for numa análise mais ampla do ano inteiro, da temporada inteira, o Flamengo ele mostra que está no caminho de uma consistência, principalmente do entendimento de atacar na hora certa, de defender na hora certa. E não por um acaso, ele está só apenas 3 pontos do Botafogo, fazendo campeonato embolar de vez. E lembrando, tem um jogo a menos. Vamos analisar a partida de ontem, tudo aqui nesse vídeo. O Flamengo da era Tite, nos últimos 5 jogos, ele vinha de 3 vitórias e 2 derrotas. Derrotas de viradas estavam doloridas ali para Grêmio e para Santos. Mas o jogo de ontem era um jogo absurdamente importante. E não por acaso, teve mais de 60 mil ontem no Maracanã. A torcida entendia que pretendia empurrar o time para um momento de arrancada até o título brasileiro. O Flamengo ele foi a campo com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Everton e Pedro. É um time que o Tite ele já bota ali o seu jeito de atuar, principalmente na questão dos pontas. O Tite ele é um time que monta seus times a partir da defesa para o ataque, não que seja um técnico muito defensivo, mas é um técnico que se preocupa muito mais com a defesa, primeiro montando e depois indo para o ataque. Como o Flamengo ele tem peças para conseguir distribuir melhor o seu elenco e dar mais opções, então o Tite ele consegue ter a liberdade de fazer isso. Ele preenche muito mais o meio-campo para dar menos espaço para o adversário, fazendo uma defesa muito mais sólida e atacando com consciência. Então ele volta àquilo que ele tinha no estilo da seleção brasileira, que eram 2 pontas e um centroavante. Ele jogou isso principalmente na reta final, tendo Rafinha e Vinícius Júnior das pontas e você tendo o Richarlison como centroavante na seleção. No Flamengo ele repete isso com Everton, Cebolinha, depois Luiz Araújo, que é um bom jogador também, e Pedro no ataque, abrindo mão de Gabigol, além de uma forma física não estar tão boa, não tá dando tanta opção assim pra Tite, porque ele prefere com centroavante. Então é um Flamengo que ele tá muito mais distribuído e ele consegue criar chance principalmente pelos lados. Então no mapa de calor ontem da atuação do Flamengo, você via que a volta do Mateuzinho dando mais consistência defensiva do que o Wesley e dando mais opção de passe para conseguir acionar o Luiz Araújo, o mapa de calor ele tá mais preenchido pro lado da direita, porque é onde o Flamengo mais construiu as suas jogadas. Só que, não só pelos lados, o Flamengo ele volta até aquela consistência do meio campo, tendo a Arrascaeta como uma figura centralizada, e você tem nas tabelas saída de Gerson e principalmente de Eric Pulgar, que pra mim foi um dos melhores da partida de ontem. E se você acha isso também, deixa aqui nos comentários o que é que você acha da atuação do Pulgar, porque pra muitos ele é o melhor da temporada. Então o Flamengo que ele conseguiu canalizar bem as chances do Palmeiras, apesar de quando o jogo começou, o Palmeiras ele teve uma chance ali, principalmente com o Breno Lopes, mas ele não conseguiu com a defesa de Rossi. E depois disso, como você tá vendo no gráfico, só deu o Flamengo por muita parte da partida. O Flamengo ele passou a ficar com a bola, ele passou a tocar mais de um lado para o outro, tentando abrir espaços na defesa do Palmeiras, que mesmo jogando com 3 zagueiros em 2 jogos já levou 6 gols, e o Tite sabia disso, tanto que optou por abrir muito o time para conseguir chegar de infiltração, e o Flamengo ele chega no seu primeiro gol após um bom início do Palmeiras, tendo um passe do Pulgar para o Arrascaeta sensacional, desculpa, para o Pedro, sensacional, e aí o Pedro ele entra nas costas ali do jogador, se eu não me engano, do Gustavo Gomes, e consegue encobrir o Everton. Tendo um pouco mais de controle ali da partida, o Palmeiras precisava se abrir, mas o Flamengo sabia disso, tanto que em uma bobeira e no espaço da zaga, o Arrascaeta conseguiu se infiltrar e fazer o segundo gol. Ali já estava mais concentrado para o Flamengo, é um time que trocava mais passes, é um time que tinha mais posse de bola, principalmente na primeira etapa, conseguiu levar a vantagem no placar. Vindo para
a segunda etapa, obviamente, alguns jogadores já estavam um pouco cansados e você tinha que colocar mais oxigênio, principalmente depois da saída do Pedro, entrando ali para a entrada do Gabigol. Mas no decorrer da partida, você via que o Palmeiras ele vinha para frente. Mas aí você teve uma expulsão e, para mim, muito bem expulsa a questão do Gustavo Gomes, que o Arrascaeta ele poderia partir ficando mano a mano com o Everton, ele fatalmente seria o último homem ali, e aí o Gustavo Gomes ele deu uma gravata e acabou sendo expulso, na minha opinião, de forma correta. E aí você, a partir do momento que o Palmeiras tem um a menos, o Flamengo ele consegue se impor, apesar de ter menos posse de bola em vários períodos, porque o Palmeiras ele precisava se atirar, o Flamengo ele consegue chegar no terceiro gol com uma jogada muito boa ali do Everton Cebolinha, cruzando para o Gerson, do Gerson escorando para o Pedro. 3-0 poderia ter sido muito mais. O Flamengo ele mostra que a sua consistência defensiva ela tá avançando, principalmente numa jogada em que um jogador do Palmeiras ele parte e você vê que tem vários jogadores do Flamengo tentando marcar. Isso é uma ideia do Tite, onde vários voltam para conseguir recompor, tendo mais superioridade numérica que seu adversário, consegue desarmar e consegue proteger melhor o gol. O Rossi praticamente só fez uma defesa, o Flamengo não foi ameaçado, e é um Flamengo que mostra para o seu torcedor que está evoluindo taticamente, está evoluindo emocionalmente e no nível de confiança. Resta saber se esse time vai conseguir prolongar suas boas atuações como foi a de ontem, e resta saber se ele vai encarar o campeonato de forma séria, porque a gente já viu que é um time que perde o foco, infelizmente, muito rápido, e que nesse ano faltou consistência, mas que ele mostra para o seu torcedor que ele pode sim brigar pelo título brasileiro, e a tabela do Flamengo mostra isso. Os próximos jogos, a maioria dos jogos do Flamengo são em casa, o que torna uma verdadeira dor de cabeça para os rivais. Você gostou da atuação do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever. Tamo junto e valeu!